Olá, investidoras e investidores. Hoje a gente vai analisar o fundo HGBS, né, que é um fundo da Red. Isso não é indicação nem de compra nem de vendas, é simplesmente uma análise, né? Esse é um segmento de shopping, né, que sofreu durante a pandemia. O valor da cota hoje que eu estou gravando está em 214,99, né? Ele apresenta o yield em relação a esse valor de 6,76, pagou em média 14,30 em 12 meses. Vamos ver alguns pontos aqui, né? Então, o valor patrimonial dele hoje está cotado a 219, né? Com PVP de 0,96. Esse fundo é administrado pela Red. Anunciou um rendimento de 1,35, que a gente vai comentar lá no relatório gerencial. Mês passado pagou 1,30, teve um aumentozinho aí nos rendimentos. Liquidez média dele é de 2 milhões, uma liquidez ótima. Tem 1,88% no IFIX, que é o índice, né, dos fundos imobiliários. Vamos ver outros pontos aqui. Vamos ver quais são os fundos que investem nesse fundo aqui. Caso temos vários fundos que investem nesse fundo, como vocês podem observar. Vou abrir aqui o relatório gerencial para a gente acompanhar mais detalhado desse referente ao mês de setembro. Esse fundo, que é um fundo administrado pela Red, é uma gestora que eu gosto bastante, é um fundo que eu gosto bastante. Esse relatório é referente ao mês de setembro, né? Que aí no caso ele vai pagar no mês de outubro. Vamos desse aqui, separei alguns pontos importantes, né? Então, esse fundo ele tem o objetivo de investir em shoppings, né? Aqui está um pouquinho mais detalhado o objetivo desse fundo. Depois eu vou botar o link aqui embaixo, se vocês quiserem baixar esse relatório aqui para vocês acompanharem. O link vai estar na descrição para vocês darem uma lida com calma. Vou separar os pontos mais importantes, senão o vídeo vai ficar muito longo, que esse relatório aqui ele é bem grande mesmo. Aqui ele fala um pouquinho do cenário, né, macro e político, que no caso, isso aqui vocês podem dar uma lida com calma. A maioria dos relatórios de fundo tá falando praticamente a mesma coisa. Aqui é uma conversa do gestor com os cotistas. Ele colocou aqui a variação de vendas, né, em shopping center no Brasil. Então a gente vê que no caso aumentou um pouquinho em relação ao mês anterior. E esse aqui ele trouxe um dado bem importante, bem legal de se conferir, que no caso é a vacância média no Brasil. No caso vem caindo. No caso o mês de junho estava em 6%, mês de julho já caiu para 5,8%, atualmente 5,4%. Isso é bom para a gente comparar os fundos de shopping, né? Comparar e ver como é que tá a vacância desses fundos. E aqui em cima ele separa por estado, né? Então você vê que o Brasil hoje, que é o gráfico lá de baixo que ele mostrou, está em 5,4% na média. Mas se a gente pegar por estados aqui, ó, a gente consegue ver que a vacância no sul aumentou, a vacância no sudoeste diminuiu, no centro-oeste ele aumentou, no nordeste ele se manteve. Então a gente consegue acompanhar, dado bem legal que o fundo traz. Ele fala aqui um pouquinho das vendas, né? Aqui ele explica em relação a 2019. No caso, as vendas teve aumento de 9,2%, considerando o portfólio atual do fundo.
em relação no ano acumulado. A vacância do fundo. Esse fundo encerrou em 6,4% a ABL. Muito responsável pela essa diminuição da vacância o Shopping Goiabeiras, Moca e Tivoli, que no caso a gente vai ver lá na frente que esse Goiabeiras ele apresenta ainda um prejuízo para o fundo, né? Apesar dele ter citado aqui. A gente pode ver aqui, ó, ele trouxe essa tabelinha, no caso a porcentagem que ele representa no fundo, cada shopping desse aqui. E no caso eu marquei aqui os três que ele citou lá em cima, que é o Goiabeiras, Tivoli e o Moca. No caso marquei os três aqui. Esse Goiabeiras ele representa 2% da carteira e 54% de participação do fundo. E a gente vai ver lá na frente, quando eu trazer para vocês, que esse Goiabeiras ele apresenta um prejuízo para o fundo no relatório. A gente tem que estar acompanhando. Na média, esse fundo apresentou uma vacância de 6,4, né? Tá dentro da média. Tá um pouquinho acima da média no Brasil, né? Mas quem apresenta mais vacância é o Goiabeiras, que é o fundo que apresenta mais prejuízo. Aqui ele traz um pouquinho do ESG, só que aí eu vou deixar para vocês baixarem o relatório, para vocês acompanhar com mais tranquilidade. Aqui ele fala, né, que o fundo teve um resultado de 1,40, distribuiu 1,35 por cota, né? No caso teve um rendimento de 12 milhões e tal, despesas 1 milhão que ele teve, lucro, resultado operacional 13 milhões, lucro de operação aqui do mês de setembro a gente vai ver ele positivo, mas eu marquei aqui que no acumulado de 2022 ele teve um prejuízo de 270 mil. Também aqui, ó, FIIs líquidos, ganho de capital, ele teve um prejuízo de 705 mil. Aqui, né, como eu tinha falado, resultado médio foi de 1,40, ele distribuiu em 35, guardou 5 centavinhos no bolso, né, para poder distribuir mais para frente. Aqui ele bota separado, né, o que foi renda. No caso, a renda que ele gerou esse mês foi de 1,29. 18 centavos foi receitas financeiras. Resultado das operações não teve 0,04 positivo. Despesa 12 centavos por cota, que aqui ele vai mostrar por cota, né? No caso, resultado ele coloca em azul, rendimento ele coloca em roxo. Então ele teve o resultado de 1,40, distribuiu 1,35, como foi mostrado lá em cima. E agora uma parte bem importante, gente. Ele fala que... Aqui ele fala de novo, né? Que foi de 1,35. E aí no caso eles falam o seguinte: considerando as premissas de projeção de resultado para os ativos do fundo, aumentamos a faixa estimativa de rendimentos mensal para próximos meses de 2022 entre 1,35 a 1,45. Então ele aumentou o guidance. Então ele está falando que provavelmente pode pagar de 1,35 a 1,45 se esse fundo continuar gerando os rendimentos que ele está gerando, né? Os resultados. E para complemento, no caso o fundo encerrou com equivalência
a 1,62 por cota, resultado caixa. Então ele tem um resultadozinho ainda por caixa que ele pode distribuir de 1,62. Aqui ele fala, né, o que foi esse 1,62 que foi gerado, no caso acumulado de agosto 1,57, mais o resultado gerado em setembro, mais os rendimentos anunciados. No caso deu um total de 1,62 centavos. Aqui ele fala de rentabilidade e tal, que isso não é um ponto tão importante pra gente agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Outra coisa bem legal, aqui ele mostra, né, o valor se a gente não reinvestisse essas cotas ou os rendimentos. Aqui o valor se a gente reinvestisse os rendimentos, né? E no caso vocês podem ver aqui, ó, que o fundo imobiliário ele bateu o CDI tranquilamente aqui, ó. CDI acumulado líquido e o CDI acumulado. Aqui ele fala um pouquinho da cota, né? Se não é tão necessário. Para quem não conhece o fundo, né? Vou passar rápido. Se vocês quiserem eu gravo um vídeo explicando melhor. Mas o fundo hoje conta com 17 shopping center em 12 cidades e 5 estados, né? Além de possuir cotas de outros fundos, que são esses daqui, ó. E a diversificação que ele cita aqui, 91% da carteira de ativos do fundo imobiliário está alocada em imóveis imobiliários e 9% em fundos de investimento imobiliário, FIIs, que são as cotas lá dos fundos, os certificados recebíveis imobiliários e outros de renda fixa. Você pode ver aqui a diversificação dele, né? A maioria são imóveis. Diversificação por operadores, no caso ele tem a diversificação também por operadores. E olha o tanto de shoppings que ele tem aqui de ativos. A maioria aqui que ele explica é na cidade de São Paulo. Vou passar por essa parte, depois vocês dão uma lida com calma, senão vai ficar muito extenso. Aqui ele explica, né, no caso, o aumento das vendas que a gente citou lá em cima. Aqui a vacância que está em 6,4, que a gente viu lá. E se a gente comparar 2019, a gente tá um pouquinho acima, né, do que em relação a 2019, que é essa verde. Isso aqui depois vocês dão uma olhadinha com calma, passando pelos pontos mais importantes. Aí aqui ele cita, né, cada shopping. Eu quero mostrar a parte bem importante aqui para vocês. Esses aqui não teve nada demais, mas acompanhar com calma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou passar aqui pra vocês. Eu queria mostrar um negócio aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Tá lá pro final. Aqui ele mostra, né, os shoppings que ele tem no portfólio. Eu quero mostrar o Goiabeiras para vocês, que é um alerta, né, pro fundo, né? Que querendo ou não, sai do nosso bolso, né, para manter esse shopping. Então aqui tá o Goiabeiras, né? Que no caso ele representa 2% da carteira. Esse fundo tem 54% de participação no ativo. Ele foi inaugurado em 1989. E aí o que acontece? Esse fundo aqui, ele tá parecendo
um prejuízo. Um prejuízo aqui, ó. No caso, ele gerou aí de aluguel mínimo 248, aluguel complementar, aluguel de quiosque. No caso, o total das receitas deu 400 e as despesas totais deu 635 mil. Tirando, ele teve um prejuízo de 234 mil reais. Então, é um ponto a ser observado do Goiabeiras, né? Esse que é o ponto de alerta. É o único shopping que está apresentando prejuízo no fundo em si. Você pode observar aqui, ó, que no caso as vendas de 2019 comparado ao de 2022 não voltaram, né? O de 2019 aqui de verde e no caso o de 2022 aqui em azul escuro. É outro ponto também. No caso que eu vi aqui, era uma benfeitoria, né? Que o shopping teve. Ele apresentou receita de 1 milhão. Despesas de... Não, cadê? Despesas totais, 114 mil. Mas aí ele teve um fluxo de caixa total de 520. Só que esse shopping ele tá passando por uma reforma. Ele teve aqui uma despesa de benfeitoria de 1.296.884 reais. Se a gente ver aqui em cima, no caso, recentemente o shopping passou por uma revitalização da área interna e no estacionamento. A primeira grande revitalização nos 30 anos do shopping. Então foi uma benfeitoria. Isso aqui eles falam que é para contribuir estrategicamente para oportunidades futuras. Então se a gente pegar aqui, eles estão investindo, né? Para essa renda aumentar. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Acredito que não. Aqui ele fala, né, sobre aqueles fundos imobiliários que ele tem na carteira. Aqui ele fala alguma coisa. É isso, galera, que eu tenho para trazer para vocês. O HGBS aí, provavelmente nos próximos meses, não é garantia, mas provavelmente ele deve aumentar os rendimentos dele, né? E aí, vamos ficar atento a esse Shopping Goiabeiras. Prometo trazer mais vídeos aqui no canal. Se vocês comentarem, curtirem, se inscreverem no canal. Se você é cotista do HGBS, comenta aí embaixo. Se tem alguma sugestão, opinião, deixa seu comentário também. Se você tiver alguma ideia e quiser que eu traga aqui no canal, é só deixar nos comentários. Abraço e até a próxima.